Eu vou fazer esse vídeo aqui agora, mudar o guidão. O guidão e o avanço aqui da minha Absolute Nero. Aqui, tô com esse aqui, guidão também Absolute, com o avanço Absolute, só que ele é um pouco mais alongado aqui. Eu comprei um outro guidão e vou trocá-los. Vou trocar esse guidão Absolute e esse avanço Absolute por esse guidão da Astro com o avanço da Zito. Ele é bem mais curto para dar uma performance melhor.